Bem-vindos ao podcast Momento Agricultura de Precisão. Esse é o podcast do Grupo Interdisciplinar de Tecnologias em Agricultura de Precisão, o GITAP, da FEAGRE Unicamp. Meu nome é Henrique Oldoni e serei o locutor desse episódio. O tema desse episódio é irrigação de precisão e, para falar desse tema, nosso convidado é o professor Dr. Luiz Henrique Bassoi, da Embrapa Instrumentação de São Carlos, que, além de pesquisador, também atua como professor orientador de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola, da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu. O professor Bassoi atua principalmente nas áreas de física do solo, manejo de irrigação, fertirrigação, uso da água da agricultura e agricultura de precisão. Professor, lhe dou as boas-vindas e o nosso agradecimento pela sua colaboração neste episódio. Olá, Henrique. Eu agradeço o convite e vai ser um prazer bater um papo sobre irrigação de precisão. Professor, aqui no Brasil esse tema ainda é muito pouco explorado, porém muito importante, tendo em vista a necessidade cada vez maior de aproveitar a água de modo mais eficiente e, por que não, de modo mais inteligente, assim evitando desperdícios desnecessários tanto da água como da energia. E quando mencionamos o termo irrigação de precisão, logo vem na cabeça a imagem assim de um pivô central com alta tecnologia embarcada, irrigando quase que por conta própria toda a área. Porém, acho que não é apenas isso, né? De fato, então, professor, o que seria a irrigação de precisão? Antes de nós falarmos de irrigação de precisão, seria interessante nós falarmos sobre a definição que a Sociedade Internacional de Agricultura de Precisão elaborou. A AP é uma estratégia de gerenciamento que reúne, processa e analisa dados temporais, espaciais e individuais e os combina com outras informações para apoiar as decisões de gerenciamento de acordo com a variabilidade estimada para melhorar a eficiência no uso de recursos, produtividade, qualidade, rentabilidade e sustentabilidade da produção agrícola. Então, a irrigação de precisão é aquela prática que procura variar espacialmente a aplicação da lâmina de água em função de variações, de diferenças que são identificadas na área que está sendo irrigada. Basicamente, é esse o conceito da irrigação de precisão. Ótimo, professor. Agora, pensando no sistema de irrigação, a irrigação de precisão é possível apenas com o uso de pivô central ou também com outros sistemas de irrigação? A irrigação de precisão ela pode ser realizada por meio de um sistema de irrigação por pivô central. Já existem equipamentos que permitem a variação, a alteração da velocidade de deslocamento e, consequentemente, você tem a variação da lâmina de água aplicada e existe também já equipamentos que são adotados com um kit chamado VRI, Variable Rate Irrigation, que permite que essa variação na aplicação de lâmina também ocorra no raio do pivô, né? No sentido longitudinal da área a ser irrigada. Isso é feito basicamente por meio de fechamento dos emissores de água em determinados setores que são determinados previamente. Então, no sistema de irrigação por pivô central, pode-se variar a velocidade de deslocamento em uma determinada subárea da área irrigada e pode-se variar também a lâmina aplicado ao longo do raio do pivô por meio do fechamento por um determinado tempo do emissor de água localizado numa situação pré-determinada em uma dessas torres. Basicamente é assim que funciona
no sistema de irrigação por pivô central. No sistema de irrigação por aspersão convencional, evidentemente que pode-se valer do uso de válvulas, né, ou registros de derivação, em que você pode fazer com que uma determinada subárea da área irrigada receba uma menor quantidade de água, ou mesmo você a deixe irrigando por um tempo maior, possibilitando assim uma aplicação de uma lâmina maior. E também no sistema de irrigação localizada, gotejamento ou microaspersão, pode-se valer da utilização de registros que podem permitir que um determinado setor possa receber mais água que outro setor, baseado nas diferenças que são determinadas, e em função desse conhecimento vai se determinar que um determinado setor, que uma determinada subárea receba uma maior, uma menor quantidade de água. Basicamente é desse modo que nós podemos operar. No sistema de irrigação por superfície, pelas próprias características inerentes ao processo, é algo praticamente impossível de se fazer com base na tecnologia que nós dispomos hoje. Agora, falando sobre mapas, quais as variáveis ou informações que poderiam ser levantadas para viabilizar a irrigação de precisão? Bem, quando eu falo na variação ou na variabilidade espacial que ocorre em uma área a ser irrigada, eu estou me referindo basicamente a questões relacionadas ao solo. Então, hoje, nós detemos conhecimento suficiente para se utilizar na medida de um atributo do solo, que é a condutividade elétrica aparente do solo, e através da medida, de sua medida ao longo da área irrigada, no espaço a ser irrigado, pode determinar sua variabilidade e assim determinar subáreas ou zonas de manejo ou unidades de gestão que tenham uma maior ou uma menor condutividade elétrica. E evidentemente que procura-se fazer a determinação dessas subáreas, dessas zonas ou dessas unidades de gestão em uma quantidade, em um número que possa ser operacionalmente viável. E, ao se determinar as diferenças que ocorrem quanto à condutividade elétrica aparente do solo, elas estão, você está também fazendo uma determinação indireta de possíveis variações quanto às frações granulométricas, né, que compõem a textura do solo. Pode estar relacionadas com a questão da profundidade do solo, pode estar relacionada com a presença de matéria orgânica, pode estar relacionado com a parte química do solo e também, por último, com a capacidade, com a retenção de água desse solo e com a sua capacidade de armazenamento. Então, a condutividade elétrica aparente do solo é um indicativo de sua variabilidade, e a partir do seu conhecimento pode-se fazer determinados detalhamentos em relação à parte físico-hídrica e também, caso desejável, da parte química do solo. Com isso, você pode caracterizar como esse solo varia espacialmente e assim tomar uma decisão de qual seria a recomendação em termos de variação da lâmina de água a ser aplicado nessa área irrigada. Uma outra informação que eu julgo importante é que a partir da definição dessas subáreas que porventura recebam uma lâmina diferenciada de irrigação, né, que seja feito o manejo diferenciado de irrigação, seria interessante que houvesse o monitoramento da umidade do solo
na profundidade de interesse para a cultura instalada. Então, com isso, pode-se acompanhar a dinâmica da umidade do solo ao longo do ciclo da cultura e também observar a diferença de comportamento entre uma subárea, entre uma zona de manejo, entre uma unidade de gestão em relação à outra. Passando um pouco da questão do solo para a planta, pode-se observar também o desempenho de uma cultura. Existem vários parâmetros da cultura que podem ser utilizados para verificar se o seu crescimento, o seu desenvolvimento ocorrem de maneira semelhante entre essas subáreas definidas. Então pode-se valer de índices de vegetação determinados pelos mais variados sensores e com isso acompanhar como que esse desenvolvimento está ocorrendo em toda a área e se existe uma variabilidade que possa também ser conhecida e possa ser utilizada para auxiliar na aplicação da lâmina de irrigação diferenciada. Também, além do conhecimento da variabilidade do solo, pode-se valer também da determinação da variabilidade do desenvolvimento da cultura, do vigor vegetativo de uma cultura e, em alguns casos, evidentemente, pode-se valer também de mapas de produtividade. Então, são uma série de informações referentes ao solo, referentes à planta, que podem constituir num conjunto de dados, como nós chamamos, várias camadas de informações que, analisadas conjuntamente, podem fornecer subsídios para a aplicação da lâmina de irrigação espacialmente variada. Em áreas, determinado tipo de cultura, que áreas são muito extensas, né? Você vê aí áreas de cana-de-açúcar, áreas com cultivo de citros, evidentemente, você pode ter locais de maior ou menor altitude. Então, a estimativa de evapotranspiração, dependendo da extensão desse cultivo, torna a frisar, ele pode ter, dependendo da localidade, uma pequena diferença no valor estimado da evapotranspiração, que pode ser utilizada também para realizar esse manejo de irrigação. Excelente, professor. Agora, para finalizar, assim, de maneira resumida, quais seriam os principais passos para o agricultor começar a irrigar sua lavoura sob a ótica da irrigação de precisão? Nessa questão, em relação aos primeiros passos, eu gostaria de abordar duas situações, né? A primeira é o produtor que ainda não instalou o sistema de irrigação, que pretende instalar um sistema de irrigação. A primeira coisa, como sugestão, é verificar como esse solo varia, né? Como eu já mencionei, o uso da condutividade elétrica aparente do solo pode ser um indicativo de como esse solo está variando espacialmente. A outra, que pode complementar essa medida, é um detalhamento das características físico-hídricas desse solo. E a partir daí, verificar a possibilidade de fazer uma irrigação variando-se a lâmina, né? O tempo de irrigação que cada uma, que uma ou mais, que duas ou mais subáreas a serem irrigadas. Essa é uma primeira condição. A segunda condição é o produtor que já tem o seu sistema de irrigação instalado. No caso do pivô central, já estão sendo comercializados kits de irrigação a taxa variável,
o chamado VRI, Variable Rate Irrigation. Então isso aí pode ser verificado a viabilidade de instalação para que essa lâmina de água possa variar também ao longo do raio do pivô central. No caso de irrigação por aspersão convencional, evidentemente precisa verificar a possibilidade de instalação de válvulas ou registros de derivação. E o mesmo é válido para o sistema de irrigação localizada. Em todos eles, é importante conhecer, como eu tenho enfatizado, a variabilidade que o solo apresenta espacialmente. E, de maneira complementar, a variabilidade que a cultura apresenta por meio de parâmetros que caracterizem o seu desenvolvimento, o seu crescimento, como os índices vegetativos e, sem dúvida nenhuma, um parâmetro muito importante, que é o mapa de produtividade. Porque o mapa de produtividade é o reflexo de tudo que acontece durante o ciclo de produção de uma cultura agrícola. Basicamente são essas as sugestões que deixo aqui para os ouvintes. Amigos ouvintes, chegamos ao fim de mais esse episódio e gostaria de agradecer novamente a presença e disponibilidade do professor Bassoi por compartilhar um pouco de seu conhecimento aqui conosco. Certamente essas questões que foram respondidas e levantadas serão úteis por diversos de nossos ouvintes. Eu agradeço o convite realizado e muito obrigado pela oportunidade de trocar ideias com os ouvintes. Um abraço. A gente que agradece, professor. Até uma nova oportunidade aqui no nosso podcast de TAP.